E está no ar para todo o Brasil e para todo mundo mais um vídeo no meu canal. Desejo a todos um bom dia. E o tema de hoje é o aspecto social do cinema e da televisão. Então fique aí, meu caro estudante, não saia daí que hoje você vai ficar por dentro da história. E o objetivo da nossa aula de hoje é, neste módulo, pretende-se trabalhar a ideia do cinema como construtor de memória. Como o passado de grupos, sujeitos ou ideias são trabalhados pelo cinema, vamos investigar desta forma como o cinema brasileiro contemporâneo contribuiu no processo de construção de memória sobre um período específico, a ditadura militar. Esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Vamos lá, o cinema brasileiro e a memória de um país. O cinema brasileiro também contribuiu com o processo de construção de memórias. Em 1997 foi lançado o filme O Que É Isso, Companheiro? Produção nacional com participação da empresa americana Miramax, em sua distribuição no mercado exibidor. Esta película teve a direção de Bruno Barreto, filho de uma tradicional família carioca na produção de cinema, encabeçada pelo casal Lucy e Luiz Carlos Barreto. Baseado na obra homônima de Fernando Gabeira, um livro que traz suas memórias sobre o período que entrou para a luta armada como forma de resistência à ditadura militar, o filme narra o sequestro do embaixador. Que filme é esse que eu estou me referindo? O filme O Que É Isso, Companheiro? O filme narra o sequestro do embaixador Charles Burke Elbrick, realizado pelos grupos MR8 e ALN, que então lutavam na resistência clandestina. Como este trabalho de Bruno Barreto aproxima-se dos outros filmes analisados nas aulas anteriores, também na construção dos personagens e na sutil desqualificação dos grupos que ofereceram resistência à ditadura. Eles são, assim, delineados: um torturador com crises de consciência, um líder comunista igualmente histérico ao personagem do filme Círculo de Fogo, jovens que entram para a resistência como mártires sofredores, ingênuos e sem consciência de seus atos. Humanização do casal de embaixadores dos Estados Unidos, a distribuição assim feita pode dar ares de construção sofisticada desses sujeitos, porém isto não acontece. Vejamos no decorrer desta aula. Mais uma vez, é impossível para o espectador, a pessoa que está assistindo, estabelecer alguma empatia com o personagem do autor Matheus Nachtergaele, o Jonas. Este militante de esquerda nos é apresentado via brilhante interpretação do ator, como um ser irascível, violento, duro e extremamente autoritário. Por outro lado, o torturador vivido pelo ator Marcos Rica é funcionário eficiente do Estado no exercício de suas funções. É uma versão brasileira sobre a banalidade do mal de Hannah Arendt. Suas ações de tortura estão emolduradas por este quadro. Havia uma situação em insurgência e alguém deveria fazer este trabalho. No entanto, ele possui uma família e junto a esta pode expressar sua culpa em relação ao seu trabalho. Numa cena podemos ver sua esposa Alessandra Negrini oferecendo consolo no ambiente aconchegante do quarto do casal.
Este recurso da narrativa ameniza as feições brutais daquele indivíduo. Em contrapartida, o líder do grupo que luta contra a ditadura existe por si. Não tem história e nem laços sociais que informem algo mais sobre aquele homem. Não há nenhuma construção que lhe ofereça redenção. Desqualifica-se, desta forma, toda a ação de resistência daquele período. É de grande importância, nesse caso, balizar o filme com outras fontes de informação para situá-lo como uma construção que interpreta a história. Franklin Martins, 1997, em suas memórias, ao nos revelar a morte do Jonas Real, traz à tona a truculência e violência dos órgãos da repressão que no filme estão sensivelmente amenizados. Preso no dia 29 de setembro de 1969, cerca de 3 semanas depois do sequestro, Jonas foi barbaramente torturado numa sessão de 10 horas de pau de arara, afogamentos, choques elétricos, espancamento, queimadura e etc. Recusou-se a ceder qualquer informação de torturadores, enfrentando-os a socos e pontapés e xingamentos. Mataram-no selvagemente, batendo sua cabeça contra a parede até reduzi-la a uma pasta. No local do crime restou uma poça de sangue, que os torturadores eufóricos e excitados exibiram a outros presos políticos como troféu de guerra. O corpo sumiu. Até hoje está desaparecido. Jonas ou Virgílio Gomes da Silva, seu nome de fato, tem sua memória violada na obra de Bruno Barreto. Não bastasse o suplício que passou nas mãos da repressão. Não recebeu nenhuma remissão na versão cinematográfica. Foi sua segunda morte. Nas palavras de Martins, por quê? Não se trata de uma morte física, mas de uma execução moral, pois foi apresentado ao mundo inteiro como um monstro, um primata, um boçal, um desequilibrado, quase um psicopata. Assim, obra cinematográfica cria uma outra realidade, cria uma outra memória. O espectador do filme, o que é isso, companheiro, pode acreditar que aquele militante era, de fato, um monstro, que é um primata, um boçal e um torturador, um simples funcionário a combater os tais monstros. Seria interessante investigar a recepção do filme junto a alunos e perceber o significado que dariam aos diferentes personagens construídos por Bruno Barreto e depois colocá-los frente a novas interpretações. Assim, lhes seria permitido ressignificar o passado a partir de reflexões mais rigorosas. Pode-se também trabalhar com outro filme, a título de comparação. Em 1982 foi lançado Pra Frente Brasil, obra de Roberto Farias. O diretor foi pioneiro em levar a questão da tortura para telas de cinema. É importante ressaltar que esta produção foi realizada ainda sobre a ditadura militar. O exercício de comparação entre obras é útil para se aprender diferentes visões do mesmo fato e assim assegurar que uma obra cinematográfica não traduz uma verdade absoluta sobre o real, mas constrói representações sobre ele. O filme O Que É Isso, Companheiro? Oferece ao público brasileiro mais um obstáculo a ser vencido. A escalação dos atores Pedro Cardoso e Luiz Fernando Guimarães. Estes artistas desenvolveram uma carreira sólida na comédia, tanto no teatro como na TV. A construção que os atores elaboram sobre os militantes de uma organização de esquerda não consegue se desvencilhar da máscara de atores cômicos. Esta impossibilidade dada desqualifica a ação daqueles num momento emblemático. O ator Luiz Fernando Guimarães participa de um assalto a um banco. É uma cena constrangedora. Pelo seu apelo dramático, ela cai
no patético. Ninguém nas salas escuras do país conseguiu levar a sério a ação representada. As atrizes Fernanda Torres e Cláudia Abreu, por sua vez, interpretam militantes da esquerda sem os problemas dos atores Pedro Cardoso e Luiz Fernando Guimarães. O personagem das duas atrizes foi inspirado na militante do MR8, Vera Silva Magalhães. No entanto, são personagens que entram para a luta sem uma razão aparente. Suas ações são desprovidas de uma motivação ideológica. São cordeiros caminhando inocentemente para o matadouro. Neste caso, temos a melodrama a serviço da desqualificação dos sujeitos. A militante que participou do sequestro do embaixador, em entrevista a Helena Salem, assim nos fala sobre os jovens de então e que no filme são recriados como seres ingênuos. Mas nós não éramos uns bobos. Ao contrário, a gente estudava desde os teóricos mais evidentes como Marx e Engels até Kant e Hegel. Líamos Caio Prado Júnior, Vanderlei Guilherme, isso no que a gente chamava a organização parapartidária. As OPPS, antes de entrar para a organização mesmo. Este mesmo melodrama emoldura o casal americano. O embaixador sequestrado é um senhor simpático nas mãos de militantes do Talhe, do personagem de Matheus Nachtergaele. Em uma cena também feita para comover o espectador, vemos a esposa do representante dos EUA no Brasil, lendo uma carta do marido em meio a lágrimas. É a imagem da família abalada pela ação violenta daqueles jovens. O que oculta o cinema de Bruno Barreto? Oculta seu posicionamento, no mínimo conservador, em relação ao tempo por ele recriado. É uma recriação parcial embalada pelo poderoso discurso de verdade absoluta da imagem cinematográfica. A articulação dos personagens não nos revela o papel do embaixador americano em uma ditadura militar construída com o apoio do governo do EUA. Esconde-nos a morte brutal do líder comunista irascível. Embaça nosso olhar sobre as reais motivações dos militantes de então. Saem desses filmes devidamente desqualificados os militantes da resistência à ditadura militar e qualificados os órgãos de repressão. Os filmes aqui analisados trabalham ancorados em personagens formatados em estereótipos. Este recurso podemos encontrar em outros veículos, sobretudo na televisão, em suas novelas e telejornais, uma vez de posse deste referencial de análise. Podemos ler em outras mídias e desvendar as intenções embutidas nos estereótipos. Esta marca da construção de personagens e realidades sociais ou históricas, além de um resultado pobre dos conteúdos, possui um dado de conformismo, pois o estereótipo pretende, antes de mais nada, facilitar uma interpretação cômoda e reconfortante de uma realidade que geralmente apresenta-se ameaçadora. A realidade resiste-se ao controle e à análise. O estereótipo é um mecanismo de defesa diante da ameaça de uma realidade complexa, ambígua, contraditória. Tanto nos noticiários como na ficção, o uso de estereótipo ajuda a reduzir a incerteza. Os estereótipos contribuem para potencializar a sensação de que se tem controle da realidade, de que esta pode ser conhecida, entendida, explicada e dominada. O que é isso, companheiro? Se junta aos outros filmes na construção de uma memória acerca da experiência da União das Repúblicas Socialistas Soviética, que é a URSS.
e das tensas e complexas relações políticas no período ditatorial brasileiro. Estas obras não sabem lidar com estas realidades ameaçadoras, como foi demonstrado ao longo deste artigo. Por esta razão, se valem dos estereótipos para construir uma memória cômoda e reconfortante de uma história complexa. Não é intenção destas aulas sobre cinema pedir que esses diretores façam outro filme, mas investigar os meandros do discurso cinematográfico, tendo em vista desconstruir a história recriada por estes meios de comunicação de massa. Assim, evidenciar uma dimensão a priori não visível do filme, que é sua interpretação do passado ou sujeitos sociais, nos possibilita problematizar de forma mais fecunda o uso dessas linguagens em sala de aula. Então é isso, pessoal. Esse foi o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela sua companhia, audiência de hoje. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. E se você gostou, já deixa seu like. Eu fico por aqui. Desejo a todos um bom final de semana. E amanhã, Dia dos Pais. Desejo a todos um feliz Dia dos Pais. E até segunda-feira. Tchau, pessoal. Até segunda.